Oi, gente, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, né? Quando a gente está falando de hipertrofia, de academia e de alimentação. Secar ou ganhar? Qual é a opção que devemos escolher? Quando a gente está falando de nutrição, né, de alimentação, de escolhas alimentares, a gente está falando de processos. Muitas pessoas se perguntam se a gente consegue fazer a perda de gordura junto com a hipertrofia, ou seja, o ganho de massa muscular. E é importante a gente entender que são dois processos distintos e que exigem planejamentos distintos. Vamos começar pelo ponto de que não existe diferença nos alimentos que a gente vai consumir no processo de emagrecimento ou de perda de gordura ou de hipertrofia, né, de ganho de massa. O que vai diferenciar é a quantidade, né, são as combinações. A gente já falou aqui no canal que é muito importante a gente ficar atento às combinações para que a gente absorva de fato os nutrientes que a gente está consumindo. Então, por exemplo, quando a gente está falando de leguminosa, e se você não conhece o Instagram é onde a gente consegue ter uma relação mais próxima, que eu posto enquete nos stories. Lá eu falei sobre as leguminosas, né? Fiz um post recentemente que as proteínas a gente pode encontrar de forma vegetal, ou seja, sem matar os animaizinhos, né? Em outros alimentos além das leguminosas. Então, se você não sabia dessa informação, vai lá dar um confere. Mas falando aqui de leguminosa porque, por exemplo, é um alimento super nutritivo, mas apesar de ser nutritivo, ele tem fatores antinutricionais. Então, por isso é importante, se você não sabe, fica a dica aqui e vem mais dicas até o final do vídeo. É importante a gente deixar a leguminosa de molho, né, no remolho ali, porque vai eliminar os gases, vai eliminar os fatores antinutricionais que favorecem, né, a absorção de nutrientes que você vai se alimentar junto a esse feijão, por exemplo, né, que é a leguminosa aqui que a gente está falando. Então, voltando para o assunto de hipertrofia, de perda de gordura, a gente tem que entender que esses são dois processos diferentes, então são situações diferentes, são indivíduos com o organismo, né, ali no momento de forma diferente. Então, quando a gente está falando de secar, o indicado é para aquelas pessoas que estão com um nível de, né, o percentual de gordura elevado. E aí, mesmo praticando atividade física com esse percentual elevado, o interessante é você criar uma alimentação, uma rotina alimentar que proporcione o déficit calórico. Ou seja, você vai consumir menos do que você vai gastar. E a hipertrofia, né, o ganho de massa muscular, é o oposto. Então é o superávit calórico, ou seja, a gente tem que consumir mais do que a gente gasta para poder ali ganhar, né, produzir, ter energia suficiente para poder hipertrofiar. Quando a gente está falando de ganho de massa muscular, a gente está falando de, então, se alimentar, né, com maior quantidade, porém não quer dizer que você pode comer qualquer alimento, né? O ideal é que seja o mais limpo possível, porque assim você vai ganhar massa e não vai ganhar tanto percentual de gordura, não vai aumentar tanto o seu percentual de gordura. Então, quando é indicado, ao invés de secar, você ganhar massa, né? Ajeitar sua rotina, tanto alimentar quanto de atividade física para ganho de massa. É quando você está com um percentual ali normal, dentro da normalidade, ou até um pouco abaixo, que aí você vai tratar, né, com a própria alimentação e aliar uma atividade física, então você vai conseguir alcançar o seu objetivo de ganho de massa magra, né? Assim, então é bom a gente priorizar, como eu sempre falo e vou defender sempre, os alimentos in natura, ou seja, os frescos, os que saíram da terra, então não tem corante, não tem conservante, não tem nenhum aditivo químico. Buscar, né, quando possível, se alimentar de alimentos orgânicos, apesar de ainda não ser tão acessível. Estamos ficando próximo dessa realidade. Então é isso. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Aqui a gente está com o objetivo de trazer dicas de nutrição, saúde, bem-estar. E esse foi um vídeo curtinho, mas para poder tirar um pouco as dúvidas em relação a escolha desses processos. Então vem com a gente, se inscreve no canal e até a próxima!